Queridos, a paz do Machi esteja com todos vocês, que a benevolência do nosso Salvador e do nosso Criador e do nosso Salvador e ao Machi esteja no seu lar, na sua casa, na sua vida, na sua família. Né? Hoje nós iremos falar sobre espíritos de resistência. O que é isso? São demônios, né? São espíritos que são usados nos filhos das potestades do ar, que têm resistência contra a sua presença, ou seja, contra a presença do Criador. Tudo que refere cultuar, adorar, louvar ao Criador e ao dos exércitos e ao nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach, existem esses espíritos da resistência que são usados nas pessoas, que são os filhos da desobediência, são aqueles que não obedecem Yahshua Mashiach, que são rebeldes, né? Então, eles são, que têm brechas abertas, eles têm resistência contra a luz, contra a palavra do Criador. E aquelas pessoas que carregam a palavra, que carregam o verdadeiro nome do Criador, Yahweh, e do seu filho, Yahshua Mashiach, essas pessoas acabam tendo resistência contra a sua presença nos ambientes, no locais de trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você vá, existe uma resistência espiritual. Por quê? Porque a luz ela não bate com as trevas, né? Onde a luz chega, clareia. As trevas, já o nome próprio diz, já é escuridão, brilho, escuridão, né? Tudo aquilo que é tempestade, nebuloso, né? Aquilo que é negativo, é algo ruim, atrai coisas ruins, maléficas. A luz ela tem brilho próprio, né? Ela é como, quando nós somos obedientes a Yahshua Mashiach e o aceitamos, nós recebemos dele luz, farol, brilho. O Ruach Kadosh do Criador toma posse das nossas vidas, e onde nós estamos, a presença do Mashiach, através do Ruach Kadosh, ela se manifesta, né? Mesmo você não falando um A, os espíritos imundos já entendem, conseguem ter percepção que ali tem a luz, o farol, né? Dut era reconhecido como o farol de Israel, porque ele tinha temor ao Criador, ele consultava o Criador, onde ele chegava, ele era muito perseguido, tinha resistência contra a vida dele, resistência através de invejas, né? Tramaram-se contra a vida dele, ele tinha inimigos, ele tinha tribos inimigas, ele lutava, né? Mas ele venceu todas as suas adversidades, aquelas tribos inimigas, aquelas tropas, aqueles bandos de inimigos, de adversários que lutavam contra o povo de Israel. E Davi estava ali com um propósito porque ele cria no Criador, ele era um farol, né? A presença do Criador, ele iluminava, onde ele passava, iluminava. As pessoas tinham temor, porque ele era como um espelho, como um brilho próprio do Criador na terra, né? Primeiro porque Davi, isso não isenta que ele foi pecador, ele pecou, né? Mas ele foi perdoado, porque ele era homem segundo o coração segundo o coração do Criador. Ele tinha um coração que agradava ao Criador. Mesmo ele errando, mesmo ele pecando, o Criador o perdoou. E o perdoava sempre, né? Pelos seus pecados. E olha que Dut, ele teve pecados gravíssimos, né? De cobiça, né? Cobiçou a mulher do seu melhor amigo. Teve um homicídio em cima disso. Levou seu próprio amigo para a morte para ficar com a mulher. Mas mesmo assim, querido, Dut foi perdoado pelo nosso Criador. Dut foi homem segundo o coração do Criador, né? Ele era reconhecido em Israel como farol. Então, ele era muito invejado. Tinha um espírito de resistência contra a vida dele. Por quê? Porque a presença do Criador estava com ele. Ao contrário dos seus inimigos, seus adversários, assim como o rei Saul, o rei Saul, ele se afastou do Criador e ele estava achando que é só pela sua suficiência, o poderio, que ele tinha poder e que as coisas iam acontecer. E foi afastando a presença do Criador, não consultava mais. E pelo contrário, Dut pecava, se arrependia, pedia perdão, consultava o Criador em todas as suas batalhas e se aproximava cada vez mais do Criador. Por isso que ele foi perdoado, e todas as batalhas que ele enfrentava, ele venceu todas elas. Todas as batalhas que ele enfrentou, todos os adversários inimigos, tropas inimigas que vieram, projetavam, faziam laço, projetava contra a vida dele, ele conseguia vencer tudo. Não por ele só, mas pela presença do Criador na vida dele. Assim é comigo, com você. Por mais que existam espíritos de resistência, não prevalecerão diante de nós. Assim seja, e hoje nós iremos meditar no Salmo 13. Bora lá?
Bora lá, Pai, ministra nos nossos corações em nome de Yahshua Mashiach, repreendendo todos os espíritos e demônios da resistência contra as nossas vidas. Recue agora, espírito da resistência, recue agora, demônio da resistência. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Anulado, cancelado, desfeito. Se contra nós projetarem o mal e armarem ciladas, se contra nós projetarem cilada e armarem ciladas, não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu o seu laço e nós nos vimos livres. Porque a seus anjos ele deu ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, ali tem exércitos celestiais para nos guardar e nos defender. Pai, ministra nos nossos corações através dessa palavra, repreendendo todos os demônios da resistência contra a nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, a nossa família. E que tudo aquilo que veio para bloquear, que tudo aquilo que veio para travar, que seja agora repreendido e cancelado. No teu nome, Yahshua Mashiach. Assim seja, bora lá. Salmo 13. Até quando, Eterno, esquecestes de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Eterno, e ao meu. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijei o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Eterno, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Pai, ministra os nossos corações através de Yahshua Mashiach dessa palavra. Então, essa palavra é uma palavra de fé para a minha vida, para a sua vida, para o seu coração. Né? Muitas vezes você vai receber tanta resistência nos ambientes onde você adentra, né, com as pessoas. Às vezes tem pessoas que nunca te viu, você tem que ter contato com essas pessoas e elas têm uma resistência contra a sua vida, tenta dificultar as coisas, né, tenta retardar as coisas, mas ali você tem que entender que não são aquelas pessoas, mas existem uns espíritos imundos, que são demônios da resistência mesmo contra a sua pessoa. Por quê? Pelo simples fato de você adentrar aqueles ambientes, aqueles locais, elas têm resistência contra a sua pessoa, porque a luz que está em ti incomoda os demônios que estão nela. Então você tem que, a primeira análise que você tem que entender é isso, né? Não são especificamente aquelas pessoas, mas são demônios da resistência, porque o demônio, eles não gostam da luz. A luz os destrói. A luz faz com que eles caiam por terra, né? Quando a presença do Criador, a palavra dele adentra esses locais que nós carregamos no nosso coração, no nosso templo que somos nós, a presença do Mashiach Ruach Kadosh, ali quando adentramos aqueles lugares ou passamos por aquele lugar, os espíritos de resistência já ficam enfurecidos. Por isso que você nem conhece pessoas, conhece uma pessoa pela primeira vez e a pessoa tem um ódio mortal de você. Você não consegue entender, não fez nada para aquela pessoa, mas é porque existe ali resistências espirituais contra a sua vida. E aqueles que carregam a presença do Mashiach, aqueles que carregam a presença do nosso eterno Criador, através do seu Ruach Kadosh, é normal, é comum existir resistência contra a sua vida. Por quê? Porque você está na luz e eles estão nas trevas, né? Nas coisas erradas, nas brechas, praticando ocultismo, praticando magias, praticando transgressões, iniquidades. E nós somos pecadores, nós temos que ter consciência disso. Nós somos pecadores, porém, nós rejeitamos o pecado para tentar viver uma vida em santidade, para agradar o nosso Criador e o nosso Salvador. Aqui o salmista, ele chegou a um ponto que ele questionava o Criador. Até quando, Eterno? Até quando, meu Pai? Vai esquecer-se de mim. Ele passou por um momento de tanta perseguição, tanta resistência espiritual na vida dele, de tantos adversários, que ele questionava se a presença do Criador, do Salvador, estaria com ele de fato, né? Porque era tantas tribulações, era tantas perseguições, era tanta resistência contra a vida dele, que ele questionava se o pai estava ouvindo de fato, de verdade, se a presença do pai realmente estava com ele. Então,
Ele questionava, ele falava para o pai: até quando eu me ocultarás o teu rosto, ou seja, a sua resposta, a sua presença, a sua manifestação, né? Até quando vai ficar a tristeza na minha alma, né? A tristeza no coração a cada dia, porque a pessoa, quando ela recebe tanta resistência, tanta perseguição, se ela não tiver uma fé muito alicerçada, ela vai desistir da fé. Né? Isso é o propósito principal do diabo, fazer com que você desista, porque você está recebendo tanta resistência, você está recebendo tanta perseguição, que você não acredita mais que o Criador te ouve, que vai ter uma interferência dele na sua vida. Mas aí, nesse momento de processos da fé, de alicerçamento, né, de fortificamento, enraizamento da fé, esse são os momentos que o Criador está mais conosco, né? Por mais que ele não responda, por mais que ele não responda o que nós queremos ouvir dele, mas ele já é o momento que ele mais está conosco, nos guardando e nos livrando, né? Então, quando você tem uma fé madura, você tem consciência disso. Quando você passa por processos para que você venha fortificar a sua fé, você tem esse entendimento de fato, de verdade, que aquilo ali vai ser passageiro, que aquilo ali é momentâneo, né? Porque não há mal que prevaleça contra os filhos do Criador, que perdure, que dure para sempre. Né? A única coisa, passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, por si só, nós já temos provas suficientes para crer que isso é passageiro, que são espíritos de resistência que se levantou porque nós estamos em movimento. E quando nós estamos em movimento, não tem como o diabo montar. Então ele faz com que nós desistamos da fé, desistimos de acreditar no algo superior, que é o nosso Criador, para que nós venhamos enfraquecer e cair. E quando a gente cai, o que ele faz? Ele monta, né? Mas Dutch era como... Dutch, ele sempre estava em movimento, ele sempre questionava, ele sempre orava, ele sempre consultava. Quanto mais as diversidades se vinha a ele vinha aos pés do Criador e questionava porque ele estava vivendo aquilo, se aquilo não ia passar. Ou seja, ele sempre estava em movimento, movimentando a sua fé. Então, por isso que o diabo se levantava com tanta intensidade a ele, né? Então, aí ele perguntava: responde-me, Eterno, responde, meu Pai, responde ao meu. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, ou seja, para que ele não venha cair, né? Morte espiritual. Não necessariamente morte física, mas espiritual. Porque quando você morre espiritualmente, acabou tudo, né? Você perdeu a fé, perdeu tudo, gente. Quando nós perdemos a fé, nós perdemos tudo. Nós temos que ter essa capacidade de interceder, de orar e falar: Pai, tire tudo, mas não perca, não permita que tire a minha fé. Porque se você perder a fé, queridos, você perdeu tudo. A fé é a nossa garantia nessa terra. A fé, a única garantia que nós temos é a fé. Se nós perdermos, já era, né? A morte espiritual é iminente, né? Então, quando se tem fé, tudo é possível aquele que crê. A fé é a certeza de coisas que você não vê, não pode tocar, mas já sabe que vai acontecer. Isso é ter fé. Então, que tire tudo de nós, mas mina a fé, não é isso? Porque com a fé nós podemos movimentar, com a fé nós podemos fluir, né? Com a fé nós podemos fazer a diferença, iluminar o mundo. O mundo está vivendo uma situação como um cemitério. Hoje eu ouvi alguém comentando sobre isso, alguém ministrando sobre isso, falando assim que atualmente o mundo é um verdadeiro cemitério, ou seja, uma verdadeira escuridão, né? E é verdade isso. Nós estamos vivendo um verdadeiro cemitério. Então é a luz tentando brilhar naquela escuridão, naquela morte, né? O mundo está morto, querido, para as coisas do eterno. O mundo morreu para as coisas do eterno. Ele está vivendo as coisas do maligno. Isso cada vez mais intensamente, né? Então, se questionava ao Pai: mostre-me a sua presença, revela, ilumina os meus olhos, né? Ilumina a minha vida para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, né? Que nossos adversários não se alegram vindo ele a vacilar, né? Então nós temos que pedir ao Criador que venha manifestar o seu poder sobre as nossas vidas, venha materializar os seus livramentos sobre a vida,
para que o adversário não venha dizer que ele prevaleceu contra nós. E jamais acho que o adversário vai prevalecer contra nós, nunca. Porque se nós temos temor a Yahweh e Yahshua, essa é a única verdade que cura, salva e liberta. Não tem nome que tem poder maior do que ele, porque foi dado a ele esse nome. O pai honrou ele de tal maneira que colocou o próprio nome no filho. Então, quando nós clamamos por Yahweh, automaticamente nós estamos clamando por Yahweh. Então, não tem nome, não tem força na terra e nos céus que compete a Yahshua Mashiach. Então, querido, isso aí é mentira, né? O diabo jamais prevalecerá contra aqueles que crêem verdadeiramente em Yahweh e que invocar de todo o seu coração. Não, isso aí é palavras mundanas. O mundo quer infiltrar no você que Yahweh e Yahshua não tem força, não tem poder, não tem autoridade, mas quem já passou pelo processo, ou quem está passando pelo processo, sabe perfeitamente que esses nomes são santos e purificados e que há uma força sobrenatural. Nós temos que ter até temor no falar sobre eles, porque é muito forte, muito santo é, né? Então temos que ter temor. Finalizamos com o Salmo 91, bora lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Eterno. Meu refúgio, meu baluarte, e ao meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Eterno é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Foca nesses dois últimos aqui, ó. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, só por si só, você já sabe, só de nós conhecermos esse nome, nós já somos livres, salvos e protegidos. E quando nós invocamos ele aqui, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Ou seja, independente do momento que você esteja passando de espírito de resistência contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu trabalho, crer somente. Quando nós invocamos Yahweh, nós somos salvos, nós somos livres, nós somos respondidos. Essa é a verdade. Então, Pai, no nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos todos os demônios da resistência contra as nossas vidas, nossa família, nossa casa. Nós repreendemos toda obra contrária, tudo aquilo que é levantado, derramado em sacrifício contra as nossas vidas, tudo aquilo que é oferecido, pago, rezado, falado, decretado, cortado, jogado, espalhados, derramado, tudo isso, Pai, que foi feito, que nós temos consciência e que nós não temos consciência nem entendimento espiritual. Nós damos uma ordem, assim como Yahshua Mashiach deu uma ordem àqueles espíritos imundos que atuavam naquele homem de Gadara. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, no nome de Yahshua Mashiach, que todos os espíritos, tudo que foi derramado em sacrifício, oferecido, rezado, falado, contra esta casa, contra esta família, contra esta vida, que saia dela agora, que saia desta vida agora, que saia desta casa, desse trabalho, desta família agora. Por um caminho veio e por 7 volta. Toda arma forjada, manipulada contra nós não prosperará. Toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos e somos servos de Yahweh dos exércitos. Assim seja, se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e sua casa, sua família não serão atingidos. Se você acreditar nessas palavras que estão na Bíblia Sagrada, que são palavras que trazem luz, vida para a sua vida, e elas frutificarão na sua vida, em nome de Yahshua Mashiach.
Que Yahshua te abençoe, queridos. Que vocês tenham um dia abençoado no nome poderoso de Yahshua. Assim seja. É que nós oramos e pedimos e intercedemos no nome dele. Santo, santo é. Assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach a todos os meus queridos.